E eu que achei que estava vivendo um conto de fadas com um gringo. E eu fui do céu ao inferno em 5 semanas. Mas o maior motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu não aguento mais contar essa história, tá? Pros meus amigos. Na verdade, a maioria dos meus amigos não sabem. Eles vão estar sabendo junto com vocês com esse vídeo. Ai, gente, sério, eu vou ser tão sincera aqui, porque vai ser até um momento de desabafo, porque por muito tempo eu fiquei com aquilo pra mim, guardei pra mim. E esse vídeo é mais pra eu não precisar contar isso pra todo mundo. Tipo, até a minha melhor amiga do Brasil, que inclusive acho que está chateada comigo, Renata, te amo. Eu não contei, tá? Porque eu realmente tive que passar 10 dias no celibato do Instagram, no celibato de falar com todo mundo. Tipo assim, gente, eu não conseguia responder ninguém. Porque eu estava num momento interno, eu olhei pra tudo que aconteceu, eu não tava entendendo nada. Como que a minha pessoa, porque eu achei que eu tinha encontrado a minha pessoa. Não ria, não ria. E aí, eu tava, né, além da decepção, além de tudo, tava tentando entender, com a maturidade que eu tenho, o que realmente aconteceu, por que aconteceu, onde que eu errei, se eu errei. Então, tipo, eu precisei de 10 dias, na verdade, foram mais de 10 dias que eu passei sem Instagram e sem falar com ninguém. Gente, meus amigos mandavam mensagem, gente, eu não tinha forças pra responder, tá? Assim, eu não tinha energia pra responder. Muito obrigado pra quem mandou mensagem pra minha mãe, pra ver se eu tava bem. E eu pedi pra minha mãe também não comentar muita coisa e só falar que eu tava bem. E depois, quando eu fui recuperando, assim, a minha dignidade mental, eu fui respondendo algumas pessoas, pedi desculpas e tal. E assim, só eu sei o que eu passei. Cara, só eu sei o que eu passei. Realmente pareceu que eu estava vivendo um sonho. E eu tenho que dizer uma coisa. Eu sim vivi os melhores dias da minha vida aqui na Austrália. Cara, foi incrível. 2 semanas que eu realmente achei que eu tinha encontrado a amor da minha vida, o gringo perfeito. Ai, nossa, o sonho australiano, o cara cowboy, veio do sertão, assim, tudo que eu sonhava, ele dizia que ele era. Então eu acreditava. Tipo assim, não é um costume de australiano, da cultura deles, pelo menos a minha experiência com eles é o quê? Eles são muito sinceros e muito honestos. Então, assim, se eles te conhecerem e eles não quiserem namorar, eles já vão dizer, tô aqui pra ver o que é que dá, não tô pronto pra namorar. Ou tem gente que diz assim, eu tô aqui nesse aplicativo, mas eu não quero namorar de jeito nenhum. E se você quiser, é isso. Então, assim são a maioria dos australianos. Eles são muito sinceros. E aqui o negócio de defender mulher, as leis contra os homens é muito forte, muito mais forte do Brasil. O Brasil, até as injustiças que acontecem no Brasil, vocês imaginam aqui ainda é pior. Então, assim, o cara, ele pisa em ovos com a mulher aqui, pisa em ovos. Então, por isso que eu me sinto segura, por isso que eu estou segura com tudo que aconteceu. Vamos lá, vamos começar a novela, o filme de amor que eu vivi, né? Conheci ele através de um aplicativo, né? Que, diferente do que a gente pensa que é aí no Brasil, aqui, um date é uma caminhada. Vamos caminhar na praia. Cara, o cara aqui, ele não vai tentar te beijar no primeiro encontro. Raramente isso vai acontecer. Eu acho que isso nunca nem aconteceu comigo. E eu já fui pra muito date, tá? E, então, eu tive esse quick date com ele. E foi incrível. Ele já me levou uma rosa. Falou tudo que eu queria ouvir. Falou que queria casar, ter filhos. E que também já tinha 40 e poucos anos. Então, quando ele encontrasse a pessoa certa, tudo ia acontecer muito rápido. Que estava solteiro, guarda essa parte. Que estava solteiro há mais de 2 anos, muito focado nele. Nananã, que queria evoluir. Então, ele estava solteiro há mais de 2 anos. Tá, gostei dele, então vou para o segundo date. Fui para o segundo date com ele, ele trouxe um buquê de flores desse tamanho, me levou para um dos restaurantes mais caros da cidade, que eu nunca nem tinha ido num restaurante tão chique aqui. E vale ressaltar aqui, por que eu vou falar o valor da conta? Porque eu acho que quem paga esse valor numa conta não está ali só pra te enganar. Então eu realmente acho que de alguma forma, da parte dele também foi genuína. Principalmente nesse início. E a conta do restaurante deu $320. Além do buquê de flores, além de outras coisas que ele fez pra estar ali. E o restaurante era 1 hora da casa dele, pra ficar mais perto pra mim. Então, esse foi nosso segundo date. E pro terceiro date, no terceiro date ele realmente me pediu em namoro oficial. E falava tudo que eu queria ouvir, que eu era a mulher da vida dele, que eu era tudo que ele sonhava. Então assim, mas você foi emocionada. E você tá vivendo uma coisa que a pessoa está também te retribuindo com a mesma intensidade, é porque vocês não seguiam ele, mas ele postava tanto quanto eu, porque ele era bem mais low profile. Então, assim, ele me postava bastante, ele postava eu treinando, e além do que vocês viam que eu postava bastante ele. Então, com 1 semana e meia que a gente tava, assim, muito grudado, aquele love, olhar, a gente ficava olhando assim um pro outro. Ai, gente, e era assim, um olhar de apaixonado, a gente passava minutos olhando um pro outro, sem falar nada, assim, cara, conexão de alma, tá? Não que eu esteja dizendo que deixou de ser por conta da parte ruim, mas a parte boa não foi boa, ela foi incrível, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E depois disso, ele colocou uma régua ainda mais alta pra mim, entendeu? Porque eu sei que é possível. O problema não foi, é por isso que ele era tão bom, porque tinha isso daqui que aconteceu depois. Não, eu acho sim que tem pessoas tão boas quanto ele, que são hábeis, sei lá, essas palavras, que eu possa ter um relacionamento um dia. Então ele botou a régua lá em cima. Ele botou a régua lá em cima até pras minhas amigas, porque as minhas amigas usavam ele de modelo com os ficantes dela.
dela, vocês terem noção. Tipo assim, ai, amiga, não sei o que. Eu falei até isso pro meu ficante. Tá vendo aí? O cara fez pra Aline em uma semana, tu não fez pra mim 2 anos, sei lá. Enfim, ele colocou a régua lá em cima. O cara foi gentleman, perfeito. Já falou pra mãe dele de mim. Já começou a me introduzir pro filho dele na segunda semana. Eu fiz aí uma comida pro filho dele. Vocês acompanharam, né? Eu fiz comida pro filho dele. Então, assim, foi tudo muito mágico. Foi tudo, assim, muito lindo. Fomos acampar juntos. Ele e os cachorros dele. Gente, foi incrível. Arrumei a casa dele, né? Porque gente, eu sou genuína. Eu sou boa. Essa palavra faz mais sentido em inglês. Mas eu sou uma pessoa real. E quando eu gosto de alguém, seja meu amigo ou seja o meu namorado, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu não consigo não dar o meu melhor. Já tá dando 10 minutos de vídeo e eu não cheguei na pior parte. Paciência. E daí, tá. Quando que as coisas começaram a ficar ruins? Gente, daí, do nada, ele começou a ter muito ciúme de mim. Tipo assim, coisas que ele não sabia que ele se incomodava. Por exemplo, se você é da academia e você vai abrir as pessoas que eu sigo, não mais. Mas antes, aparecia só pessoas que fazem academia. E a maioria, quando ele abriu lá meus seguidores, quem eu seguia, era tipo assim, vários caras sem camisa, vários não sei o que, não sei o que. E ele começou a reclamar, porque eu não sigo ninguém assim. Realmente, ele tinha acabado de criar o Instagram, então ele não seguia ninguém, entendeu? Tipo assim, não era uma coisa que ele podia me cobrar. Enfim, segundo ele, a ex dele fez ele deletar o Instagram, que ele era um grande influencer, tinha mais de 60 mil seguidores na Austrália, mas ele deletou porque a ex dele, de tanto brigar, fez ele deletar, que foi praticamente o que ele fez comigo, né? Só que eu não fui tão imatura e não deletei, eu apenas pausei o meu Instagram. E aí, o que aconteceu? Tudo começou com o meu Instagram. Cara, o Instagram começou a ser um problema. Porque você não me postou nos highlights, que é os destaques. Tem um guia turístico no seu highlight, mas não tem eu. Tipo assim, ficava se vitimizando e ele não brigava de ser agressivo. Vou falar isso, cara. Ele ficava triste e acabava chorando várias vezes. Cara, foi assim, era um gaslight comigo toda hora. E eu ficava refém, os caras fazendo o cara sofrer, que merda. Cara, você é madura. Mas você, quando tá dentro da situação, é bem difícil de você enxergar. Mas graças a Deus, eu tenho muito discernimento, mas eu também tenho um coração muito bom. Então eu vou assim, eu vou dar e vou ver até onde vai, né? Quando eu ver que não tá dando mais. E daí foi o primeiro dia de briga, foi o segundo dia de briga. Gente, passamos 10 dias brigando. A gente só tava 2 semanas e meia junto. Na terceira semana começou 10 dias brigando. 10 dias de inferno. Cara, foi um inferno tão grande, gente. Foi um inferno tão grande. Ferrou tanto com a minha cabeça, que passou pensamentos péssimos. Porque eu não sabia o que eu tava fazendo de errado, entendeu? Tipo assim, tudo que eu fazia, eu não queria terminar com ele, porque tudo que ele mostrou pra mim, eu conseguia ver que era verdadeiro, entendeu? Eu não acredito que ele tenha sido falso. Eu só acredito que ele precisa de ajuda. Gente, mas eu não sou profissional da área. E eu não posso ajudar uma pessoa de 40 anos que não procura ajuda por si mesma. Se ela tem 40 anos e ela sabe que ele tem esse problema, ele precisa de ajuda por si mesmo e não por mim. Enfim, gente, por que eu tô falando isso? Porque ele falou, e eu tenho provas, eu tenho mensagens dele falando que sabe que precisa de ajuda e que os ciúmes dele são doentios. Ele falou isso pra mim, entendeu? Ele tava estragando nosso relacionamento, mas isso já foi quando ele me perdeu. Então não adiantava mais, entendeu? Já era tarde pra isso. E, enfim, começou ciúmes. Eu vou dar alguns exemplos de ciúmes, mas, gente, foram 10 dias brigando 3 vezes ao dia. A gente resolvia uma briga, ele arrumava alguma outra coisa que não existia da cabeça dele pra brigar de novo. Gente, daí eu não precisei, mas na primeira briga que a gente teve pelos meus seguidores, eu concordei com ele. Eu falei assim, não, tudo bem, porque eu já tive em um relacionamento que essa pessoa seguia só mulher de biquíni, de cu pra cima, nossa, será que pode falar essa palavra no YouTube? Enfim, você vê que a mulher tinha OnlyFans, ou então a mulher só queria mostrar o corpo dela. Então eu, Alina, acho que um homem casado, ou um homem que namora, um homem que respeita a sua parceira, seja lá em que nível, na verdade, vou falar mais, um homem que se respeita, ele não fica seguindo esse tipo de mulher. E daí, quando ele falou isso daí, eu falei assim, cara, talvez ele esteja certo, porque quando aconteceu isso comigo, eu não gostei, eu queria que ele parasse de seguir essas pessoas, e ele não seguia, e no buscar dessa pessoa, desse meu ex, só tinha foto de raba, de bunda, de não sei o quê. E aí, quando ele ia no meu buscar, não tinha isso, tá? Não tinha isso. Só tinha foto de treino, de casal, muito conteúdo de casal que eu consumia na época que a gente tava junto, porque a gente vivia se mandando memes de casal, então só o que aparecia pra mim era treino e casal. Mas pediu assim, você pode, por favor, pelo menos parar de seguir os caras que você já se envolveu, que você conheceu através de aplicativo? E eu, tá bom, isso, gente, mas eu trabalho aqui muito. Não tenho como parar o meu tempo, eu tinha 4.600 seguidores. E eu comecei a parar, seguir várias pessoas, e aí ele, mas eu não aceito isso daqui é uma falta de respeito comigo. E assim, era 30 segundos assim, depois 30 segundos com mensagens como se ele estivesse mal chorando e 30 segundos com raiva. 30 segundos depois estava chorando e 30 segundos depois estava com raiva. Então assim, eu ficava, pera, tá muito errado esse negócio. Mas eu falei, cara, tem sido muito bom pra mim. A boca dele era falar, dinheiro não é o problema, dinheiro não é o problema. Só que eu nunca pedi R$1 pra ele. E eu acho que ele realmente tentou que eu dependesse dele. Tem mais. Com 1 semana de namoro, ele já começou a falar de morar junto. E eu falei, não, vamos com calma. Na segunda semana de namoro, eu falei assim, eu posso ficar vindo dormir aqui alguns dias. Pra mim não vai ter muita diferença, porque ele também mora longe. Então, e ele não podia vir dormir aqui mais comigo, porque ele tem cachorro, ele tem animais. Ele tem animais em casa que precisa ser alimentado 2 vezes ao dia. Então não tinha como ele vir mais pra cá. E o trabalho dele é em casa, que ele tem uma academia em casa.
Enfim, gente, começou esses 10 dias de inferno. E assim, foram péssimos. Eu vou dar outro exemplo do que aconteceu. Gente, foi tão ridículo que eu ri. Eu ri e ele ficou olhando pra mim com a cara, tipo, cara, você vê que ele tava mal. Ele não tava. Gente, ele não tava fingindo. Ele realmente ficava mal com as coisas que ele criava dentro da cabeça dele. A gente tava assistindo o filme e tinha um cara bem forte, grande em inglês. Grande, forte. Mas foi isso que eu falei. E ele, você acha ele isso? Você nunca falou que eu sou isso? Cara, começou uma loucura, uma briga. Não era nem uma briga, ele ficava triste. Que eu conseguia ver nos olhos dele que ele estava triste. E eu ficava mal, só que aí nesse dia eu achei tão... Não, você tá com o ciúme do cara do filme? Mas eu falei que ele era grande, eu não falei que eu tava atraída. Não, mas você falando que ele é grande, aí ele já muda todo o discurso que eu fiz. Você está atraída por ele. Você... Cara, sério, eu não consigo nem falar a minha indignação agora, ouvindo as minhas palavras. Porque na hora eu só fiz assim, você tá com o ciúme do cara do filme. Comecei a rir. E ele olhou pra mim assim com a cara de tristeza. Por que você tá rindo? Aí eu, porque você está com o ciúme de um cara que tá na televisão, que ele não sabe nem que eu sou, porque eu falei que ele era grande. Eu nem falei que ele era atrativo. Você falou que eu achava ele atrativo, mas eu não usei essa palavra. E aí começou uma briga, uma tristeza. E aí, aí passou, melhoramos. Cara, vou ter que falar esse final. Vou ter que falar a resolução final disso daqui, porque foi bem pesado. E... vamos lá. Eu postei ele num grupo. Eu sempre posto os caras aqui que eu tô saindo, tô tendo interesse. Normalmente eu posto e sempre dá merda, sempre termino com os caras depois. Até tinha prometido que não ia postar mais. Mas isso me salvou de um grande golpe, porque poderia ser muito pior do que o que foi. Esse grupo é um grupo de mulheres, mais de 16 mil membros, ou seja, são pessoas que nem moram mais aqui, moram em outra cidade, mas que tem algum vínculo aqui. E são só mulheres que você posta, você está saindo com o meu homem, e aí você posta a foto do cara, e você, conheci esse cara, alguém tem alguma coisa pra falar sobre ele, porque tem muita coisa de agressão aqui, então a gente se protege umas com as outras, se proteger pra saber se a gente não tá saindo com um cara que é casado, ou com um cara que é de alguém, que já ficou com alguém, ou que já bateu em alguém, que tem um processo criminal, enfim. Postei ele lá, mas isso foi porque a gente já estava 10 dias brigando direto. Eu falei assim, cara, esse cara precisa de ajuda, não quero usar as palavras, eu não quero usar a palavra que eu sei que as meninas vão associar a ele, vocês podem falar o que quiser. Eu realmente sinto muito por ele, né, eu sinto muito porque ele tem um coração bom, mas ele realmente precisa cuidar da vida dele, e eu não tô aqui pra ser babá de ama de 40 anos. Tentei ajudar com o que eu pude. Parei de seguir todos os homens do meu Instagram, tá? Então se você é meu amigo e manda mensagem pra mim que eu vou te seguir de volta, eu tava entrando numa pira, só queria ter paz. E eu não tinha como ir lá e parar de seguir só as pessoas que já tinham ficado. Então eu fiz o quê? Paguei uma pessoa lá do Brasil, uma mixaria pra mim aqui, né, em dólar. Falei assim, cara, eu preciso do favor, você quer ganhar tanto? Quero. Você me dá 1 hora de trabalho, eu te pago tanto. Tá. Você tem que parar de seguir todos os homens que eu sigo, todos os homens. Ela disse, mas amiga, teus irmãos, para de seguir todos, eu não quero nem saber, eu só quero resolver o meu problema. Aí eu falei pra ele, aí ficou feliz, aí pronto, resolveu a nossa vida por horas. No outro dia ele já arranjou outra coisa pra brigar. Gente, vamos lá, porque quando foi que a gente terminou? Eu já estava com uma mala e muitas bolsas na casa dele, porque eu tava passando mais tempo lá do que aqui na minha casa. E ele insistia pra eu ir morar com ele. Eu falei assim, cara, a gente não tem tempo suficiente, eu não vou deixar minha casa, eu amo minha casa, eu tô morando com uma amiga, o que eu tenho lá é muito bom, eu não vou deixar isso porque é muito difícil. Ele ficou meio assim, eu disse, mas por que você tá me forçando tanto a deixar? Se a gente der certo, é claro que eu vou trazer o resto das minhas coisas pra cá. Mas ele forçou muita barra pra eu me mudar com tudo e não deixar mais nada aqui. Eu falei que não ia, que se ele quisesse eu ia só dormir lá às vezes, e daqui a 3 meses, se a gente desse certo, eu iria mudar com ele. E daí não precisaria mais pagar aluguel, que pra mim seria excelente, né? Enfim, sempre ele relatando, se você precisar de dinheiro pra alguma coisa, pode me pedir, eu tô aqui pra lhe ajudar, dinheiro não é o problema, E, enfim, no final nunca me deu tanto, não me deu nada. O que ele me pagou foi jantares, foi coisas que é normal pra quem namora, pra quem quer agradar uma mulher, é uma coisa que é normal. Se ele vier na minha casa, eu faço comida pra ele, eu pago minha comida da minha casa, entendeu? Então ele não fez nada mais do que o normal, que até eu, que sou imigrante de poucos anos, pra não falar FU, faria por qualquer pessoa e faço pra quem vem na minha casa. Come de graça que eu não cobro nada. Então, é isso. Vamos lá, gente. O último dia aqui pra mim foi o pior, que foi quando eu realmente acordei e falei, não dá. Postei ele nesse grupo e ele no começo não tinha se incomodado. Falou assim, mas você já postou outros caras e eles ficaram com raiva porque eles tinham coisa pra esconder. Aí eu falei, você tem razão. E aí depois quando eu falei pra ele que eu tinha postado ele, a gente já tava brigando há 10 dias, então eu tava querendo descobrir se ele não era doido. Aí ele ficou, que você me postou? Eu disse, mas várias pessoas comentaram muita coisa boa dele, viu? Pasmem, umas 3 pessoas falaram, eu estudei com ele na escola, ele é uma pessoa maravilhosa. Outra comentou, tipo, 3 ou 4 comentários muito bons sobre ele, que até o menino falou assim, nossa, nunca vi esse grupo, alguém elogiando homens, primeira vez. Então eu já tava, então eu ganhei na Mega Sena, ganhei um cara bom, realmente ele é isso. Talvez ele esteja só numa fase que ele pegou uma piração com o meu Instagram e com o ciúme dele doentio. Gente,
Um dia um cara na academia, eu acabei de lembrar isso, sentou, segundo ele, eu não vi, sentou atrás de mim, eu tava correndo na esteira e ficou me filmando. E ele meio que quis brigar comigo por isso. Eu falei assim, mas eu não tenho culpa. Não, eu sei que você não tem culpa, mas eu não aceito esses caras. É muito feio, não sei o quê. Se ele é solteiro, veja eu. Passei 2 anos me guardando pra encontrar a pessoa certa, porque eu sou focada. E todas as vezes que eu falava assim, que eu saía pra academia e também paquerava na academia, ele ficava, nossa, mas eu vou pra academia pra me focar, não paquero com ninguém. É tanto que faz 2 anos que eu não me envolvo com ninguém. Sempre passava na minha cara que fazia 2 anos que ele não se envolvia com ninguém, porque ele estava focado na vida dele, na evolução interna dele, pessoal dele. E eu disse, tá, mas aí é problema seu, porque eu passei 2 anos procurando você, meu amor, a pessoa perfeita da minha vida. E você não me procurou, por isso que a gente não se encontrou antes. Que pena, né? Porque você poderia ter melhorado a nossa vida muito antes do que a gente só se conhecer agora. Enfim, ele sempre passava isso na minha cara, passa assim, pelo menos 3 vezes por semana ele falava, vai, porque eu fui disciplinado, você ficou saindo com as pessoas, que pena, né? Não sei o que, tipo, eu não me arrependo não, porque eu tava solteira. Solteira tem que tentar mesmo. E continuo achando isso. Mas o que aconteceu por último? Sabendo vocês que eu postei ele no grupo, e no dia que ele soube, ele aceitou bem, depois não aceitou bem, e como eu falei, a mente dele muda a cada minuto. Ele dá um up lá em cima e depois um down bem baixo. E a gente foi jogar um jogo lá com o filho dele, pegamos o carro, ele pegou o carro, foi dirigindo, a gente já tava 10 dias brigando direto, a gente tava sem energia, tava drenada de energia, sabe? Então, assim, não tinha vontade nem de falar com minha mãe. E a gente foi nesse negócio pra, né? Eu disse, vamos fazer uma coisa, a gente já passou o dia mal, vamos sair com o seu filho, ele tá aqui o dia todo dentro do quarto, vamos fazer uma coisa com ele pra ele sair de casa. E aí eu que dei a ideia de sair com o filho dele pra jogar uma coisa que o filho dele joga. Chegando lá, antes de chegar lá no carro, ele começou, tipo, gente, tava tudo bem. Ele começou a brigar sozinho. Tipo assim, dirigindo, absurdo, a falta de respeito. Enfim, eu só botei a mão na cabeça assim, lá vai a gente de novo nessa merda. E, gente, eu nunca falo palavrão, então, merda em inglês é um palavrão que é bem feio, sabe? É tipo o nosso PORRA. Então é um palavrão, se torna um palavrão dependendo de como você usar. Então eu usei esse palavrão e só falei assim, lá vamos a gente nessa de novo. E aí desceu do carro e veio querer me dar a mão. Depois de ter me esculhambado aqui, que eu nem entendi tudo, só sabia que ele tava me esculhambando, a gente tava bem. E ele pegou e começou a me esculhambar do nada. Mano, como assim? A gente passava 10 dias brigado, o cara ainda tenta brigar, continua brigando, sabe? Não cansa. E aí eu não peguei, agarrei aqui a bola e saí andando na frente. E aí entramos lá, e quando a gente entrou, o filho dele foi no banheiro. E nessa hora, ele chegou pra mim e ele falou assim, você não está me respeitando. Só que eu sou alta. Quem conheceu, ele é gigante, ele é um cara forte e Deus me dá muita sabedoria, porque eu também, quando me estresso, eu passo do meu ponto, então eu faço isso para não me estressar e eu não me estressei com ele, porque eu realmente tinha pena de tudo que a gente tinha visto ser tão bom e ter se tornado uma merda tão ruim. E aí ele veio, gente, ele ficou bem aqui assim, ó, aqui, tá? Um homem de 2 metros de altura e eu aqui me senti uma anã na frente dele. Ele olhou pra mim, você não está me respeitando. Com esse post do Instagram, você era pra ter falado pra sua amiga pra apagar. E agora eu sei porque ele foi tão bravo. E chegou bem perto do meu rosto e falou, ó, hoje, se você não apagar essa postagem, quando chegar em casa, você pega as suas merdas, as suas coisas e saia da minha... Falou um palavrão da minha vida. E eu, tudo que eu queria ouvir, né? Porque eu já não estava mais aguentando. Minha sanidade mental já tava lá no chão, abaixo do subsolo. E aí, quando ele falou isso e a expressão... Ele não me agrediu, ele foi grosso nas palavras, ele foi grosso no tom de voz e a expressão corporal dele foi agressiva. Aquele cara um dia poderia me bater. Porque a expressão corporal dele, ele veio na minha direção, parou aqui na frente do meu rosto e falou tudo isso. Cara, daquele tamanho, falando grosso comigo, gente. Eu nunca levantei a voz. Enfim. Aí, quando ele saiu, eu não falei nada. Gente, olha como eu sou esperta. A meninas aprendem. Ninguém levanta a voz pra ninguém quando a pessoa está fora de controle. Não vale a pena. Principalmente homem. Não enfrentem homem, baixem a cabeça e enfrentem de outra forma. Eu acho que eu fiz da melhor forma possível. Baixei a cabeça e ele aqui, ó, gritando comigo, falando alto comigo e saiu. Quando ele saiu, ele é assim, ele briga comigo, sai de perto de mim, começa a me enlouquecer de mensagem. Começou a mandar textos e textos e textos. Eu não respondi, ele ficava louco, eu comecei a chamar o Uber. A gente tinha localização compartilhada, parei a localização, chamei o Uber. Eu só falei assim, foi a primeira e a última vez que você mandou eu sair da sua casa e da sua vida. Aí esse cara enlouqueceu. Textos. Só que ele achava que eu estava esperando ele lá fora, porque ele ia jogar com o filho e depois ia voltar e jogar por 1 hora, porque eu escutei ele alugando espaço por 1 hora, que eu iria jogar com ele, mas por isso eu não joguei, por tudo isso eu não joguei. E ele achou que eu ia estar lá, ele acha que uma mulher como eu, formada, estudada, viajada, porque a pessoa que viaja, ela tem uma maturidade, que a gente sabe se sair de situações e a gente é esperta, sabe? A gente é macaca véia. Já morei 3 vezes fora, ele acha mesmo com uma mulher que nem eu ia aceitar esse tipo de coisa, ia ser expulso da casa de alguém, ia ficar pedindo pra estar lá, só que aí nessas mensagens ele falou, a gente tem que se resolver, só que ele já mudou de ideia, entendeu? Ele já não queria mais que eu fosse embora, só que ele achou que eu ia cair nessa.
Enquanto ele achava lá que eu tava esperando por ele, peguei o Uber bem rápido, a porta da casa dele, por sorte, em nome de Jesus. Entrei por trás. Era aberto, tava sempre aberto. Entrei por trás, gente, eu botei tudo que eu conseguia. Adrenalina, assim, sabe? Gente, meu peito. Olha, eu nunca senti adrenalina nem nas competições de crossfit como aquela. Porque o meu medo era ele voltar e ele ser agressivo comigo, entendeu? Porque a expressão corporal dele pra mim já disse muita coisa. Mas ele nunca levantou a mão pra mim, só pra deixar isso bem claro, tá? Posso falar que ele teve milhões de comportamentos. Posso falar, mas eu não quero nem falar isso. Gente, não quero que ninguém tenha raiva dele. Pode ser que com o tratamento, com, sei lá, com o que problema dele. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele se resolva, porque eu sempre acredito no melhor das pessoas. E ele pode ser uma boa pessoa pra outra pessoa, mas pra mim, nunca mais ele vê a cozinha dessa pele aqui. Nunca mais. Coisa que, gente, tinha muita coisa na casa dele. O máximo de coisa que eu podia, coloquei na minha mala e fui embora. Peguei o meu carro, porque o carro tava na casa dele, né? Eu peguei o Uber porque eu tava de carona com ele lá no negócio do jogo. Voltei de Uber pra casa dele sem ele saber. Então eu tinha que fazer tudo muito rápido antes dele voltar. Enquanto isso, enquanto eu estava dentro do Uber, eu já fui cancelando meu Instagram. Porque eu não queria que ele tivesse acesso a mim. Gente, eu enlouqueci de uma forma que eu só não queria falar com vocês, não queria falar com a minha família, não queria dar satisfação pra ninguém, até eu decidir o que eu ia fazer da minha vida. Até esse ponto, porque quando você tá muito dentro da situação, você não entende o que tá acontecendo. Até esse ponto, eu não tava entendendo. Será que ele não tava só em dias ruins? Você fica, mas a pessoa foi tão boa pra mim, será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Então, era realmente um jogo muito louco que ele tentou fazer comigo, mas não funcionou, porque graças a Deus, de tanto assistir vídeo de homens merdas aí, a gente consegue entender e como se comportar, né? Então, assim, é uma coisa que eu posso indicar: nunca enfrente um homem com raiva, porque ele não foi agressivo comigo, a expressão corporal dele foi agressiva, né? No caso, ele não me agrediu, nunca me agrediu, e se eu continuasse nessa relação, aí vocês tiram a conclusão de vocês. Eu tirei a minha, não vou falar aqui. Mas sim, eu acho que tudo que eu vivi com ele foi maravilhoso por 2 semanas, até ele não conseguir controlar a mente dele e tentar me controlar em tudo que foi aconteceu. Ele não ficava feliz até ele me controlasse em tudo. Então, ele só começou a me controlar um tiquinho. Gente, ele nem falava tanto das minhas roupas, né, essas coisas assim. Isso daí não. Mas o tanto que ele tentou me controlar, eu já acordei e saí o mais rápido que eu pude dessa situação. Então, quando ele descobriu que eu fui embora, gente, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mandou mensagem pra minha mãe, porque eu não respondia mais ele. Falou pra minha mãe que podia tentar me... Eu fui dormir, né? E a coitada da minha mãe ficou preocupada, achando que alguma coisa tinha acontecido. Ela achou que ele tinha... E tava fazendo isso, falando que eu tinha sumido. Mas é que, na verdade, ele tinha feito alguma coisa comigo. Minha mãe, coitada. Olha, eu não queria estar na pele da minha mãe. Gente, foram dias terríveis. Foram um dos 10 piores dias da minha vida, que eu vivi aqui na Austrália. Mas também, eu sempre vou olhar as coisas pelo lado bom. Eu vivi as 2 semanas maravilhosas, que foi muito bom por um tempo, que não deu certo, porque nem todo mundo é maduro o suficiente pra conseguir controlar as suas emoções. E eu realmente acho que ele sentiu, quando a gente tava junto, ele realmente gostava muito de mim. Eu via nos olhos dele verdade. Então, assim, literalmente é uma pessoa que não consegue se relacionar. Ele agora não tá preparado, mas eu sei que ele vai emendar outro relacionamento. Vou deixar esse pro segundo vídeo.